Aqui estamos juntos para novamente dar continuidade à leitura do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você chegou aqui agora, vá à playlist e veja desde o primeiro vídeo. Capítulo 7. Adaptação à vida nova, recebendo assistência. A vida é um fio cujo novelo deve estar com Deus, porque não se ouve por aqui ninguém a falar de morte, e sim de vida, estuante e bela. Sérgio Tadeu Bazzi. A adaptação no outro lado da vida varia de acordo com o grau evolutivo do espírito. Para a imensa maioria dos desencarnados, a evolução espiritual mediana, ela não se faz senão lentamente, influenciada por inúmeros fatores. Para os que de condição inferior, a permanência nos planos da sombra representa sofrimento em graus diversos, vida desorganizada, sevícias cruéis ou aprofundamento nos caminhos improdutivos da ignorância, com requintes de maldade. Os assuntos pendentes de toda ordem, financeiros, emocionais, afetivos, principalmente o complexo de culpa, trazidos da crosta, vão exercer papel preponderante no estado de ânimo dos convalescentes espirituais, influindo diretamente na adaptação deles à vida nova. Mais adiante, baseando-nos especialmente nos depoimentos dos desencarnados, destacaremos alguns tipos mais comuns de interferência recíproca negativa entre a humanidade encarnada e a desencarnada, bem como ressaltaremos as ações positivas de ambos os lados, que os elevam e equilibram. Teremos oportunidade também de discutir o aguilhão da consciência culpada nos casos de suicídio e analisar outros casos especiais de adaptação. Antes, porém, destacaremos os tipos diversificados de assistência oferecidos pelo mundo espiritual aos merecedores dela, internados nos nossos institutos especializados, sempre ricos em tecnologia e solidariedade, e que são indispensáveis no refazimento e na reconstituição do psicossoma ou perispírito logo após a desencarnação. Vejamos alguns depoimentos das cartas-mensagens. Carlos Alberto Andrade Santoro. Acordei. Achava-me num educandário hospital dirigido por antigos benfeitores de São José do Rio Preto. Meu bisavô Santoro me afagava e minha tia Maria me falava com bondade. Mas não precisaram doutrinar-me quanto à grande renovação. Compreendi que mesmo nós, os espíritas, da mocidade e da madureza, ao que penso, não nos achamos assim tão preparados para a transferência de plano como julgávamos, porque o choro do Antônio Carlos me arrasava as lágrimas do Senhor e de minha mãe, calaram sobre minha alma, como se fossem gotas de algum ácido que me queimam por dentro todas as energias do coração. Então vejam, meus amigos, as lágrimas doloridas dos que ficam magoam aqueles que se foram. Então precisamos tentar nos conter, vibrar com amor por eles, mas sem desesperos, porque isso os machuca. Continuando. Esse é mais um trecho da carta do nosso já conhecido Carlos Alberto, lá do capítulo 3. Dirigida a seus pais. Sem acompanhar conscientemente a travessia, Carlos Alberto acordou no hospital, no qual foi internado para tratamento. Isso está no livro A Vida Triunfa, é o caso 14. Ele não precisou que o doutrinassem para se inteirar da verdade, mas lamentou a falta de preparo dos seres humanos para a morte, inclusive dos que estão convictos da imortalidade, como ele próprio. Esse é um traço característico constante da imensa maioria dos habitantes nos dois planos da vida. Caso Mauro Lira.
Desencarnado aos 15 anos por atropelamento em julho de 1977 em São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Expressou sua decepção ao perceber que a escola-hospital onde estava internado não pertencia à crosta terrestre. Esse caso está no livro A Vida Triunfa, é o caso 27. A princípio, diz ele, sofri o que não esperava. O choque foi nosso porque, na segunda-feira, o atropelamento me estendeu no chão. Não tive dores, tive ansiedade, um sono que me tomou inteiramente. Acordei numa escola-hospital, acreditando que o desastre me deixara com possibilidade de recuperação. Mas quando os médicos daqui observaram que melhorava minhas disposições íntimas, foi o estalo maior no coração. Sabendo-me em uma espécie de vida, chorei como quando em criança. Mamãe me parecia tão viva por dentro de mim, a chorar e a perguntar-me quando o porquê da provação que experimentávamos, como se eu tivesse um espelho no pensamento e um telefone nas entranhas do coração. Meu filho, por quê? Por quê? Então, meus amigos, observem. Ele, já no plano espiritual, sentia a mãe como se dentro dele chorasse. E isso aumentava o desespero dele. É importante que a gente entenda essa relação mental e espiritual entre os encarnados e desencarnados. O pensamento é como uma faísca e chega a todos como se estivessem falando em voz alta. Continuando. Observa-se o cuidado dos desencarnados em contar ao recém-chegado que ele já deixou o corpo físico e também a enorme repercussão dos pensamentos dos encarnados, sobretudo os de sua mãe, sobre o convalescente. Caso Wilson William Garcia. Estava casado há pouco mais de 12 meses. Completaria 25 anos de existência uma semana depois de sua morte, quando desencarnou no incêndio do edifício Joelma, no dia 1º de fevereiro de 1974. Todos nós lembramos desse incêndio terrível. Na carta aos familiares, referiu-se ao edifício Joelma como sendo um templo de transformação para Deus. A princípio, conforme explicou, deixou-se conduzir pelo desejo natural de escapar, de lutar pela sobrevivência. Isso está no livro Somos Seis. Depois foi a tosse, o cérebro tomado como se houvesse sorvido uma bebida forte. Em seguida, um sono com pesadelos. Os pesadelos das telas em derredor que vocês podem imaginar como tenham sido. Posso dizer a você, mamãe, que pensávamos em helicópteros que nos retirassem das partes altas do edifício e, com espanto, quando acordei, ainda estremunhado, fui transportado para um aparelho semelhante, junto de outros amigos. Era assim, tão perfeita a situação do salvamento, que fui alojado num hospital, como se estivéssemos num hospital da cidade, para recuperação. Antes do regresso à nossa casa. Vejam, ele achou que estava na Terra ainda, que foi salvo por um helicóptero da Terra e que foi para um hospital da Terra. Isso, meus amigos, é amor do plano espiritual para com todos nós, para não nos magoarmos mais com a situação. Continuando. Relatou então que viu o avô, recordou cenas dos tempos de criança, viu-se menino na memória e compreendeu que estava na vida espiritual. O hospital não era mais daqueles que conhecemos no mundo. Viu e abraçou os antigos mestres do Colégio São Bento, entre eles Dom Lourenço Zeller, quer dizer, que já estavam falecidos e foram recebê-lo lá no hospital. Continuando. Os que acreditam aí no mundo que a morte seja uma cortina de sombra e esquecimento, saibam que das cinzas do mundo surgem os nossos agradecimentos e os grandes benfeitores delas renascem para ajudar aos que caminham em passos vacilantes para as verdades maiores. Na vida nova, a convalescência em hospital e escola, a presença dos parentes e amigos com que os conselhos e diálogos terapêuticos, ao lado da modificação mental do recém-desencarnado, constituem fatores importantes da sua adaptação.
Caso José Roberto Pereira da Silva, chamado de Beto. Iniciara o curso da Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, quando um acidente ferroviário, a 8 de junho de 1972, ceifou sua existência terrena aos 18 anos. Ele relata aos pais seu despertar no além. Isso está no livro Amor e Luz, em sua página 118, e também no livro A Vida Triunfa, no seu primeiro caso. Também está em Filhos Voltando. Como que prosseguia a dormir na viagem que parecia não terminar, até que minhas impressões se transformaram num pesadelo, do qual acordei num leito de tranquila enfermaria, com uma faixa a me resguardar a cabeça. Despertei sentindo dor. A imagem que fora acidentado, sem a certeza disso. Remédios vieram de mãos amigas, dormi de novo, para depois acordar com mais calma. Entretanto, aí fora a nossa casa, a se revelar por dentro de mim. O Senhor, a mamãe, chorando e clamando, sem que eu nada pudesse responder. Mais uma vez, meus amigos, o desespero dos que ficam magoam os que foram. Caso Acilino Luiz Pereira Neto. Ele desencarnou em Anicuns, Goiás, juntamente com seu irmão Fausto, em decorrência de um choque de veículos. Seu pai, Celso Luiz Pereira, é de Moçamedes, cidade histórica de Goiás, a qual se refere o comunicante nas linhas que transcrevemos. Isso está em Enxugando Lágrimas, em sua página 50, da edição que consta da bibliografia. O sono veio rápido. Um sono de injeção maciça, quando a pessoa se vê obrigada a entregar-se sem qualquer resistência. Depois, nada mais vi senão que despertava com meu avô, Acilino, e com um amigo que me lembrava parte de meu nome, Luiz Pereira. Tia Raquel Bailão me disse que Fausto e eu fôramos transportados para uma escola-hospital ligada a Moçamedes, informando que estávamos sob a proteção de Santa Damiana da Cunha. Vejam só que interessante. Uma santa, hein? Uma santa. Caso José Roberto Pereira Cassiano. Era muito ligado a Deus através da arte, tendo desenvolvido na vida terrena atividades como desenhista, projetista, pintor, decorador e fotógrafo em cursos realizados em faculdades paulistas, Protec, FAAP, AD e Infoco. No dia 9 de março de 1974, um sábado à noite, esse jovem sensível deixou o mundo terrestre em virtude de traumatismo craniano, provocado por acidente automobilístico na via Anchieta, em São Paulo. Como estivesse sem documentos, José Roberto foi enterrado como indigente, apesar da busca desesperada de seus pais. Todos esses fatos desconhecidos do médium foram descritos pelo espírito durante a comunicação. E mais, o apelido Sabi, que havia incorporado ao próprio nome, era detalhe totalmente ignorado pelo médium. No entanto, José Roberto não se esqueceu de juntá-lo ao prenome e à assinatura final. Após a morte no acidente da Anchieta, ele fora recolhido inicialmente em um posto de assistência junto a São Bernardo do Campo, não longe do local onde havia sofrido a queda. Depois foi transferido para outro lugar, que ele mesmo descreveu. Esse caso está no livro A Vida Triunfa, caso número 8, e também está em Filhos Voltando. Um hospital-escola, ou melhor, um educandário de recuperação espiritual, me abria as portas e desse recanto de paz e amor, consegui sair devidamente acompanhado para visitar papai na Beneficência Portuguesa. É que seu pai tinha sido internado às pressas, com problemas cardíacos, no Hospital Beneficência Portuguesa, um dos mais conceituados da capital paulista. Então, meus amigos, ele, depois que se recuperou do acidente, foi visitar o pai vivo, o pai que estava no hospital. Vejam que interessante. Todos nós estamos sempre juntos. Por hoje nós ficamos aqui, deixo meu e-mail para que possam fazer contato, para que eu possa auxiliar com qualquer material que precisem. Seguimos aqui com as notas que foram dadas
para que, caso vocês queiram buscar as origens, as fontes, possam ver. Então, temos aqui as notas 1, 2 e 3, que podem parar o vídeo e anotar. E na página seguinte, temos as notas 4, 5 e 6. Eu não tenho muitos desses livros, mas eu prometo que vou buscá-los para poder oferecer caso vocês se interessem. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.